Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Karina. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. E adorando a Ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. É assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimidas, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Yeah! Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Foi o clamor de Anderson. Tu vieste ao seu encontro e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo teu chamado e obedecendo a sua voz. É assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimidas, muitas curas. Dá-me filhos, ei, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Canta aí pra gente ouvir. Dá-me filhos, oh, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Vamos lá, Deus. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Eita Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mais um programa Misericórdia Plena, para honra e glória do Senhor. Essa é a vibe de hoje. Eu acredito que pela canção você já deve estar percebendo qual será a linha de hoje, não é isso? Então a gente, assim, com muito carinho, queremos louvar a Deus pela vida desse casal, no caso, Fernanda Brum e Emerson Pinheiro, né, que a gente acabou substituindo aqui hoje os nomes de Raquel e Abraão, pela nossa convidada, pela participação de hoje. Eu tenho assim certeza que Deus fará coisas grandiosas, que Deus falará muito ao nosso coração. Tema de hoje, famílias, e eu ouso assim, já profetizar famílias restauradas, filhos e filhos espirituais. Então louvado seja Deus. Deixa eu dar boas-vindas aqui primeiro ao meu irmão Bruce Pessoa, né? Voz e violão hoje. Verdade. Paz, Marcela, paz aí todo mundo. Graças a Deus, né? Mais um dia desse programa, Misericórdia Plena. E é um prazer assim, inenarrável ter essa convidada aí, que daqui a pouco vocês vão poder escutá-la. Olha, vocês não estão vendo a pessoa, literalmente, ou o pessoa, mas eu ouso dizer que essa é uma das vozes que clamam na cidade, que clamam no YouTube. Vem para Deus. Queridos, deixa eu apresentar então hoje nossa convidada, Karina Rafael. Olha, nossa irmã de comunidade, que eu tenho assim uma alegria
tremenda de poder dizer, servimos juntos, caminhamos juntos e hoje estamos aqui juntos no programa Misericórdia Plena. Karina, seja muito bem-vinda. A paz de Jesus. A paz de Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe você. Abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E hoje Deus vai nos surpreender. Aleluia! Sempre, né? Louvado seja o Senhor por esse programa de hoje, né? Esse programa de hoje que eu creio assim, já no meu coração, já se enche numa certeza de que Deus irá tocar outras pessoas a se levantarem, sabe? Irá tocar outras pessoas a se colocarem num caminho de resgate. Essa é a palavra que Deus está trazendo ao meu coração hoje. Nos ensinar que com a nossa vida nós somos instrumento de resgate, instrumento de soerguimento para os nossos irmãos. Amém, minha irmã? Amém. Oh, Deus! Seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe, Deus de já. É uma alegria enorme poder entrar na sua casa, poder estar de carona aí no seu carro, né? Aqueles que eu não sei aonde você estará nos vendo, nos ouvindo, mas eu tenho certeza que a graça desse Deus maravilhoso está no meio de nós. Karina, vamos pegar a palavra? Vamos para a palavra. A gente sempre fala isso, né? Aqui no nosso programa, na nossa comunidade Servo da Divina Misericórdia, quero mandar um abração para todos os nossos irmãos de comunidade. Deixa eu mandar um recado também, assim, em especial para você que é da comunidade, é membro da comunidade, está nos ouvindo. Fique atento, vigilante, porque em breve será você aqui. Com certeza. Toma posse, em breve será você aqui conosco. Esse programa é nosso, esse programa é para você. Além de irmãos que caminham conosco e que a gente já está preparando uma agenda para estarem aqui. Essa foi a finalidade do nosso programa, né? No desejo do nosso produtor Anderson, né? Davi, foi o clamor de Anderson. Louvado seja Deus, né? Então pega a sua palavra. Deixa eu pegar meu auxiliador. Tá aqui o auxiliador. Pega a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 30, versículo 1, lá no Antigo Testamento. É um dos livros que o pessoal se sente muito tranquilo quando o orador, né, quando o pregador fala assim, ó, hoje a gente vai pegar o livro de Gênesis. Beleza, já sei qual é o primeiro livro. Então tá lá, 30, vai nos dizer assim: Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela a seu marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus, que te recusou a fecundidade? Eita Deus, fala conosco, Senhor. A gente eu costumo sempre dizer o quanto é importante a gente, quando lê um trecho da Bíblia, a gente ter o conhecimento do texto e do contexto, né, da época. Porque a impressão aqui que vai dizer assim: Jacó deu filho à irmã de Raquel, Lia. E aí, o que acontece? Ué, Jacó tinha 2 mulheres? Como assim? E hoje a gente só pode ter uma? E aí, a gente precisa ser transportado à realidade daquela época, da lei, do que regia aquela época, de como funcionava, ou melhor dizendo, nessa época nem lei tinha, porque a lei a gente vai reconhecer em Êxodo, quando Deus então dá a lei, mas naquela época era realidade. Então aqui Raquel, uma das mulheres de Jacó, vamos lembrar a hierarquia ou patriarquia, no sentido de Abraão, Isaac, Jacó.
houve em Abraão também essa realidade, em que Sara também não podia ter filho. E agora a gente vai estar falando sobre Jacó, que era fértil, tinha filho com outra mulher, e não com Raquel. E Raquel se sentia então desprezada, Raquel se sentia então diminuída, ao ponto de dizer: se não morro. Karina, eu queria que você, né, você já caminha há algum tempo, eu acredito, eu conheço particularmente um pouco da sua história, né, como serva, como esposa, como irmã, mas eu queria que você trouxesse para nós essa realidade, não apenas da filiação biológica. Ali Raquel fala sobre filhos, né, biológicos. E detalhe, Deus vai conceder essa graça a ela, porque Deus é Deus. Eu queria que, desculpa, né, eu concluí. Eu queria que você falasse sobre a tua experiência. O que Deus tem feito na história da Karina em relação a isso? Interessante que Deus, ele tem uma pedagogia para cada filho dele. Eu sou mãe de 3 crianças. Eu não tive dificuldade nenhuma de engravidar, né? Tenho a fertilidade, em comparação de Raquel, plena. E aí o que acontece? Mas uma coisa é você ter filhos, né? E outra coisa é você saber ter filhos em Deus. Porque quando você tem uma criança, você precisa aprender a ser mãe. E eu digo que aprender a ser mãe não é fácil, porque você precisa se despojar a sua vida para aquela criança. E eu aprendo isso todos os dias com os meus filhos. Antigamente era mais difícil, irmão. Isso que eu ia te perguntar, sempre foi assim? Não, porque eu percebo que quando eu comecei a ser mãe, eu era muito egoísta. E a maternidade, ela te obriga a deixar um pouco você de lado. O seu amor próprio, que você coloca as suas necessidades em primeiro lugar, para você se dar ao outro. E isso, para mim, foi muito difícil, esse processo, porque eu precisei entender qual era a minha missão dentro da minha casa, aonde eu precisava estar, o lugar que eu precisava estar. E aí eu precisei abrir mãos de projetos pessoais meus por essa maternidade. E eu posso dizer, irmão, que foi a melhor coisa que eu fiz. Glória a Deus. Porque eu aprendi a me dar para o outro. E quando você se dá para o outro, em nome de Deus, Deus te envolve de uma maneira que você se ama. Né? Essa Karina que tá com unha feita, maquiada, cabelo feito, ela não existia. Porque eu não conseguia cuidar de mim, ainda mais de uma criança. E aí a pedagogia que Deus fez na minha vida foi posso dizer, o processo contrário. Eu tive que aprender a cuidar de uma criança para cuidar de mim. Karina, a gente costuma, quem me conhece, né, e vocês me conhecem muito bem, eu acredito que sim, vocês sabem que eu sou muito do improviso. Talvez eu não sei se é a coisa de vir do samba, que eu lidava muito com aquela coisa da rima, da improvisar a melodia, improvisar coisas. E hoje Deus, ele nessa essência do Marcelo, aí eu jogo para liberdade no espírito, que hoje eu costumo dizer em tudo que eu faço, dar liberdade a Deus de fazer. E Deus vai conduzindo.
E Deus vai conduzindo. Então, eu já vou te dizendo assim, esquece um pouco o protocolo. Você, na sua fala, tu está falando sobre cuidados, e aí Deus vai falando no meu coração. E o que Deus falava no meu coração é que muitas vezes a mulher, ela não consegue ser mãe biológica. Ainda estamos falando da natureza. Porém, eu já quero projetar para o espiritual. O que Deus, na tua fala, o que Deus ia me colocando, que muita gente tem a dificuldade, você falava sobre o egoísmo, de se preocupar primeiro com o seu corpo, né? Gerou um filho, mas aí se preocupa, a mulher, né, vaidosa, ela muitas das vezes ela não quer amamentar porque ela não quer a flacidez nos seios. Muitas das vezes a mulher, ela não quer cuidar dos filhos porque ela quer ter o final de semana livre para sair, para passear, para curtir. Muitas das vezes ela quer ter um tempo e ainda bancar as suas vaidades, se é que eu posso dizer dessa forma. E aí Deus falava comigo da seguinte maneira, que depois, quando nós nos tornamos servos, é possível que Deus nos envie filhos espirituais. Eu queria que você falasse sobre essa natureza que muitas das vezes pode então nos contaminar, no sentido de que de a gente ter a dificuldade de cuidar dos filhos espirituais também, porque a gente está preso a essa natureza eu falava dos seios, do cabelo. A mulher, ela precisa se cuidar, porém, aí vai uma outra pergunta. Você falava assim, hoje eu me cuido, você demonstra pra gente, então, uma alegria, um cuidado que precisa. Aí você, mulher, precisa se cuidar, precisa ser bonita assim como a Karina, tá? Por quê? Porque isso é agradável a Deus. O embelezamento da mulher no seu lar é coisa tremenda, na família. Mas isso não pode ser maior do que o cuidado, certo? Ter um equilíbrio dos filhos. Então, a minha pergunta é justamente essa. Até que ponto isso pode atrapalhar quando Deus começa então a te enviar filhos espirituais? Eu falava, sobre o cuidado. A mulher, vou falar no amamentar. O cuidado, o alimento primeiro do filho é o leite, materno. E aí a rejeição feminina, o cuidar, porque pode se danificar. Como que a Karina pode nos transmitir essa espiritualidade que hoje você vê e hoje Deus tem te direcionado? Eu digo que é através da criatividade feminina. Opa! Porque é interessante que tem coisas que eu faço agora com 3 filhos e mais os filhos espirituais, que eu digo que... Quem são os filhos espirituais? Nossos amigos, nossas amigas, aqueles que nos pedem oração. E eu posso dizer que eu consigo fazer coisas que eu não fazia com um filho só. Eu não fazia só comigo, porque o egoísmo era tão grande de que a minha vontade acontecesse primeiro, que eu não otimizava o tempo. Porque a gente pode se cuidar, mas a gente também pode cuidar do outro. E quando Deus está à frente da missão, não se torna peso. Porque a palavra dele já diz, que o peso dele é leve. Então essa criatividade feminina, onde a gente consegue fazer muitas vezes mais de uma coisa ao mesmo tempo, me ajuda a entender, a direcionar o meu tempo para aquilo que é necessário. Porque muitas vezes eu me desfocava e muitas vezes eu me distraio com coisas que não vão me acrescentar em nada, com aquilo que Deus não quer para mim. Então eu pergunto a Ele, o que você quer que eu faça? Eu consigo cuidar de 3 crianças e muitas vezes atender irmãs no telefone.
irmã, eu tô precisando de um conselho seu. E aí eu uso a criatividade feminina novamente e eu vou dando conta daquilo que Deus me dá. Karina, uma outra fala que nós temos aqui é quando Raquel fala assim: dá-me filhos senão morro. A impressão que eu tenho é que Raquel vivia uma depressão. A impressão que eu tenho é que ela vivia uma tristeza profunda no coração dela. Você acha que uma pessoa que vive ainda uma realidade assim tem como seguir decididamente nesse caminho? Ou ela precisa gritar como Raquel? Porque ela falava com Jacó, mas na verdade era uma oração a Deus: dá-me filhos, Deus, senão morro. O que você pode nos trazer a respeito disso? Interessante é que Raquel se remeteu a Jacó. E Jacó já deu a solução para ela. Não sou eu o Deus que te faz a fecundidade. Ela estava pedindo para a pessoa errada. E eu posso dizer que muitas vezes eu pedi para a pessoa errada. Eu coloquei a minha confiança no homem, nas pessoas que são falhas como eu. Quando eu falo que eu virei a chave e percebi que aquele Deus, o nosso Deus, poderia me socorrer no momento que eu estava deprimida como Raquel, porque eu não tinha frutos, eu não dava frutos. Então eu remeti a Deus e falei: Senhor, o que você quer de mim? Porque a sua vida, quando você não está em concordância com Deus, ela vai dando sinais que você precisa mudar. Mas muitas vezes você não sabe mudar. Você não sabe. Então você precisa clamar aquele que vai te ouvir. Porque Ele nos conhece de uma maneira que ninguém conhece. E aí, quando a gente cantava essa música no começo do programa, está dizendo, né, que foi depois de uma adoração, de um clamor de Raquel, que Deus ouviu. Ela aprendeu a pedir para a pessoa certa, que é Deus. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, eu creio que hoje Deus, Ele quer e precisa falar conosco numa profundidade além daquilo que nós muitas das vezes achamos, né? Eu não sei qual é a tua história, eu não sei como hoje você tem lidado com Deus, mas eu quero dizer que o Deus de Jacó é o Deus da comunidade servo da Divina Misericórdia, é o Deus do Anderson, é o Deus da Karina. Sabe, eu quero dizer nesse programa hoje é o Deus do Marcelo. Eu quero dizer hoje nesse programa que Deus é poderoso para ouvir o teu clamor. É claro que aqui nós estamos falando sobre filhos biológicos de Raquel e Jacó, os filhos espirituais. Hoje a Karina tem um programa, né, também aqui no canal da comunidade. E eu acredito, né, como eu tenho a live, pessoas vêm ao nosso encontro, você tem pessoas que vão ao seu encontro, né, e aí são os filhos espirituais. Karina, a tua experiência, né, você já deu pequenas lapidadas aqui, pinceladas em alguns tópicos. A tua experiência você começou falando assim: eu não conseguia cuidar de um filho das coisas de Deus e hoje consigo cuidar de 3 e tem dado passos que você não conseguia dar, né? Eu queria que você tocasse nesse assunto, no sentido de que, porque você também sofreu um processo de cura. E eu vejo que o programa está se encaminhando para isso. Sabe, o que Deus está colocando no meu coração é que tem pessoas que são frustradas no seu servir.
frustradas no seu servir, pessoas que muitas das vezes uma coisa interessante que Deus até me esclarece agora, que de repente quer o filho do outro. Eu não sei se você agora consegue me entender. Quer o filho do outro, ao invés de querer o seu filho. O que eu quero dizer com isso? O Marcelo tem o programa Misericórdia Plena, né, aqui em comunidade. O Marcelo tem a live Vencendo Gigantes, que tem uma característica do Marcelo. A Karina tem o programa Bate-Papo com Santa Faustina, olha a intimidade. E aí tem gente que de repente olha e quer ter o programa Bate-Papo Santa Faustina, quer ter o Vencendo Gigantes. Só que Deus está falando assim, olha, você vai precisar ter os teus filhos, porque eu quero falar no estreito contigo. Eu quero que você fale dessa intimidade, dessa revelação de Deus no passo a passo. Eu sei que, né, você tem o Anderson, que é seu esposo, e que está dentro desse trabalho, dentro dessa missão contigo. Mas eu queria que você falasse sobre essa realidade, assim, desse novo de Deus na tua vida. A gente só consegue ver o novo de Deus na nossa vida, irmão, e todos que estão ouvindo, quando a gente tem intimidade com Ele. Eu posso dizer que a intimidade, ela vem quando você se deixa ser consumida pelo tempo de Deus. O Orando com Santa Faustina nasceu em meu coração a partir de um aprofundamento na história da nossa patrona, que tem coisas que ela fala que é tão pra mim, que eu posso dizer que ela é minha amiga do céu, que é tão pra mim, que eu falo assim, ela me entende, ela entende os meus sofrimentos, porque Santa Faustina, ela é muito verdadeira. No diário, o que eu acho interessante, que ela pega pesado com os pecados dela, pega pesado mesmo. Ela vai lá e fala. Mas com o do outro, é como se ela passasse a mão. Porque o questionamento dela é a relação dela com Deus. Ela tem que ser melhor para Deus. O que Deus pensa dela é isso. O que o outro pensa, ela... Posso dizer que no começo da espiritualidade dela, ela até se preocupava com isso. A gente vai ler ao decorrer do diário que ela até se preocupava. Mas quando ela percebeu que o que importa é o que Deus pensa dela, tudo passou a ser um nada. E ela se permitiu ser consumida por aquilo. E quando Deus consome, né, você que tem um programa todos os dias, de segunda a sexta, na parte da manhã, você vê que não é só estar ali de 9 às 10. É estar ali antes, durante e depois. Porque o Orando com Santa Faustina pode até acabar umas 9 horas. Mas e o depois? Que eu preciso agradecer a Deus, que eu preciso entrar em contato com uma irmã, que Deus vai falando. E quando você tem intimidade, Deus te mostra. Deus faz propósitos, Deus arranja meios de resolver a questão que Ele te apresentou. Antigamente, irmão, eu sempre gostava de ajudar Deus, sabe? Dá o meu jeitinho. Eu vou fazer isso para ajudar Deus. Mas Ele não precisa da minha ajuda, porque quando Ele quer fazer, Ele faz. E eu quero destacar aqui, eu tenho 2 amigas irmãs. Uma mora em 3 Rios e a outra mora em Guapimirim. A gente a gente está distante, né? Quantos quilômetros? Bem considerável. Só que Deus, Ele me pediu para cuidar dessas 2 irmãs. Eu falei, como, Senhor? Como isso é possível? Eu estou destacando elas porque uma eu nunca vi pessoalmente. Só que Deus usa a tecnologia para nos aproximar.
A gente tinha um grupo em comum e Deus falou que a gente precisava uma trocar experiência com a outra. E a outra, eu quero destacar que eu a vi pessoalmente algumas vezes, só que ela se aproximou de mim, sabe por quê, irmão? Porque ela me reconheceu pelo sinal. E no coração dela, ela falou, eu preciso me aproximar dessa irmã. Pelo sinal. E foi um dia tão atípico, que foi até um dia que eu tinha esquecido, mas eu voltei para pegar o sinal. E a gente se encontrou num determinado lugar. Ela me observava, eu nem sabia. E elas vieram num momento tão importante para mim, porque eu estava igual a Raquel. Eu sentia as coisas no meu coração, mas eu ia falar para quem? E eu lembro que eu falei pro Senhor, Senhor, por que você está me dando isso? Se eu não tenho para quem falar. Senhor, eu não vou falar mais nada, as pedras falarão. Mas aí Deus falou, não, eu quero que você fale. E aí foi quando eu comecei a ficar atento a quem Deus queria que eu cuidasse. Porque quando a gente cuida do outro, o outro também cuida de nós. E Deus cuida de todos. Assim, muitas vezes a gente acha que será um impossível. Nunca pensei em conhecer uma pessoa, uma amiga em Deus que mora em 3 Rios. Nunca pensei. Tá muito longe de mim, né, fisicamente. Só que quando Deus quer que você entre na vida de uma pessoa, Ele faz. Porque muitas vezes a gente quer ser amigo daquela pessoa na rede social ou naquela pessoa. Só que a gente não consegue ser amigo. A gente às vezes tem uma carência de amizade, irmão. Sim. A gente precisa ser visto, a gente quer ser amigo de todos, a gente quer ser aceito em todos os lugares. Só que nem tudo é pra você, meu irmão. E às vezes aquilo que você quer, aquilo que você deseja, não vai te fazer bem. Aquela amizade não vai dar o fruto que Deus quer na tua vida. Raquel só teve o fruto depois que ela se despojou para aquilo que Deus queria. E muitas vezes Raquel tentou resolver o problema. Só que não era isso que Deus queria dela. Ela precisava se despojar. Ela precisava aprender a cuidar dela para cuidar do outro. Muitas passagens na Bíblia, pessoas tentam ajudar, né, Deus. Você falava aí, tentam ajudar Deus, né? A gente tem o caso de Sara, um pouco antes, né, que também dá Agar, né, a escrava, para que Abraão pudesse ter o filho da promessa e para a gente espiritualmente falando, Ismael vencer o filho da escrava. O filho da promessa vai ser Isaac, porque o Senhor é Deus, né? E tantos outros que tentaram ajudar. Só que todo mundo que tenta ajudar Deus, todo mundo mesmo, inclusive eu e você, tá? Faz besteira. Pedro tentou ajudar Jesus. Não, Jesus não vai para Jerusalém, pelo amor de Deus. Ele só voltou a falar assim, Jesus, pelo teu amor, não vai para Jerusalém porque você vai morrer lá. Ele tentou ajudar, a intenção dele pode ter sido boa, mas não eram os planos de Deus, né? Não eram, os planos de Deus são maiores do que os teus. Os projetos de Deus são maiores do que os teus. E quando eu falo isso, um espelho reflete em mim. Toda vez que eu falo isso, Deus fala. É para você também, tá? Aprende a me escutar, rapaz. E é dessa forma. Minha irmã, eu quero fazer uma comparação ainda numa outra passagem.
Lá no livro de Gálatas, aí agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Está entre Gênesis e Apocalipse. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, vai nos dizer assim: filhinhos meus, Paulo falando, filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nestes fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, da lei, que gera a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. Mas Jerusalém, lá do alto, é livre, está, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila-te e canta, tu que não tinha dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Paulo, assim, uma coisa interessante, ele anuncia aquilo que ele tem domínio, ele conhece a Escritura, então nós precisamos conhecer. No início do programa eu falava isso, o quanto é importante conhecer o texto e o contexto da realidade da Escritura. Aqui ele vai fazer essa comparação do filho da escrava e do filho da livre, nos 2 termos. Depois ele vai trazer para a espiritualidade da lei e da graça em Jesus, aquilo que nós falamos. E uma coisa assim que me chama a atenção quando Paulo fala assim: meus filhinhos, né? E hoje eu queria assim que você pudesse mandar uma mensagem, porque eu vejo hoje, eu posso dizer isso, uma outra Karina. Eu posso dizer isso com uma tremenda liberdade e facilidade, né? Você que talvez não tivesse a noção, quando na tua intimidade, quando no teu reconhecimento, elas reconheceram que não podiam ter filhos biológicos. A Karina reconheceu que precisava de uma intervenção de Deus para se tornar livre de traumas, livre de tantas coisas, para ser um instrumento eficaz na vida de Deus, na vida do homem através de Deus. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os seus filhinhos, irmãos de comunidade que têm te seguido. Eu queria que você deixasse aí o teu Instagram. Aí, povo, segue lá a Karina. Isso, segue lá no Instagram. Entendeu? Eu quero que você, igual o Paulo fala aqui, meus filhinhos. Fica à vontade. É interessante, irmão, que eu estou aprendendo a cuidar das pessoas, né? E muitas vezes o cuidado vem através de uma live. Então, assim, eu quero dizer especial para as minhas irmãs de comunidade que eu sou muito feliz em conhecer e conviver com cada irmã, por aprender a orar
por causa da irmã. Aprender a sofrer junto. Porque quando Paulo fala aqui, filhinhos meus, por quem de novo sinto as dores de parto. Porque quando uma irmã chega pra mim e fala assim, irmã, ora por isso que eu não tô bem. É como se eu sentisse a dor dela. Muitas vezes eu não vou poder resolver na ação, porque ela precisa resolver com Deus. Mas eu posso interceder pela vida dela. E como eu fico alegre em poder acolher a cada irmã, a usar uma rede social, que é o Instagram, colocando as coisas que Deus me pede a respeito da nossa comunidade. Eu digo que o meu Instagram pessoal é espiritual também, se eu posso dizer assim. Porque eu só consigo ver as coisas de Deus ali. Então, assim, eu quero acolher e agradecer a todas as minhas irmãs que estão ouvindo, a todas aquelas que não são da comunidade, mas têm um carinho por mim, têm uma aproximação comigo, porque isso também vai nos ajudando a formar. Para Saulo chegar aqui e falar, meus filhinhos, porque sinto dores do parto, ele estava vendo que os filhos dele não estavam bem, né? Que eles estavam se prendendo às coisas que não eram de Deus. E ele falou, eu tô aqui se você precisar. Eu tô aqui, né? Às vezes eu até falo, né? Ah, quer me ligar? Me liga depois que as crianças estiverem dormindo. E eu dei atenção pro meu esposo, porque ainda tem um tempo. A gente tem esposo, tem filhos, mas quando Deus nos pede, é 11 horas, é meia-noite, a gente está partilhando com as irmãs. E como isso nos aproxima. E uma coisa que vem muito forte no meu coração é que eu preciso ser mulher, que eu vou levantar a outra. Não invejar como Raquel invejou Lia. Que eu vou ser mulher que vou dar o suporte para minha irmã. E aqui eu destaco, e tudo é providência, né? Que esse programa ele aconteceu após o Orando com Santa Faustina, que foi com uma irmã de comunidade, irmã Mercedes. Eu mando um beijo pra ela, que ela é minha afilhada de consagração. Olha que responsabilidade. Tu é padrinho de consagração, tu sabe como é uma responsabilidade. Deixa eu mandar um recado aqui logo, então, assim, ao vivo e a cores. Eu tô lutando pra fazer uma live com meu afilhado, sabe? Sabe quem é meu afilhado, né? Meu querido afilhado. E ainda não consegui. Ó, tá mandado o recado aí, tá? Eu tô mandando um convite, afilhado, ao vivo. Em rede nacional, internacional. Porque nós não sabemos aonde essa transmissão pode chegar. Aos quatro cantos da terra. E aí foi interessante que eu chamei, né? O Espírito Santo me falou pra me chamar ela. Eu falei, tem um convite pra te falar. Ela, ai meu Deus, lá veio a minha irmã. Eu falei, mas o Espírito Santo que quer. E quando ele entrou ao vivo comigo no Instagram, o meu coração, assim, eu até me emocionei na hora que eu falei assim, que alegria! Ela poder estar aqui partilhando comigo. Ela venceu um gigante. O gigante da timidez, da câmera, da tecnologia. Ela venceu. E eu pude estar do lado dela caminhando com ela. Sim. Porque através disso eu tive que estar com a minha irmã. Porque eu precisava saber o melhor horário que ela poderia estar comigo. Eu tinha que saber o que ela queria falar, o que Deus estava falando no coração dela. Isso rendeu tempo. Eu fiquei de quinta até a outra quinta. E a gente precisa ter tempo para esses nossos filhos espirituais.
muitas vezes quando aquele filho seu está muito quieto, está acontecendo alguma coisa. E aí, às vezes você precisa mandar mensagem, às vezes você precisa ligar, ou se for além, até ir visitar, fazer uma surpresa. E esse filho, quando ele recebe isso, ele fica assim, nossa, lembraram de mim. Porque às vezes, muitas vezes esse filho está sofrendo uma depressão ou uma tibieza que ele não sabe pedir socorro. E é aí que eu falo que nós precisamos ter atenção espiritual. Por quê? Porque Deus vai incomodar a gente. Vai falar, peraí, eu preciso ligar para essa pessoa. E às vezes você liga, e eu tenho certeza como padrinho de consagração, você já viveu isso com o seu afilhado. Você liga, tudo bem, e às vezes fala tudo, mas você conhece ele, você sabe que aquele tudo bem não está. E aí você vai começar a fazer perguntas. E aí, tá tudo bem? Como foi o trabalho? Como foi isso? E o desenrolar da conversa vai te aproximando. Porque quando a gente conhece, Deus nos conhece. Às vezes a gente está na comunidade, a gente está em grupo de oração, na paróquia, tá orando, tá tudo bem, tá botando uma máscara, porque a gente às vezes não quer incomodar o irmão, às vezes a gente não quer nem incomodar Deus. Eu resolvo isso sozinho. Eu não preciso não quero queixar a Deus. Mas às vezes Deus quer que você fale. Quantas vezes Faustina não queria falar e ele era incisivo, escreve, fala com a superiora, fala com o padre. Então a gente não pode viver essa tibieza de não falar a nossa dor, mesmo que a gente não entenda. E Faustina vai além, ela pede a Deus que alguém compreenda. Irmã, pra gente, assim, né, o produtor, eu não sei como é que tá ali o nosso tempo, mas eu queria que você, dentro dessa partilha que você vai trazer dessa passagem do diário, né, Misericórdia Plena, então a gente tem que ter o diário da nossa espiritualidade sempre. O que vinha no meu coração também é que há um preço a pagar para ser pai e mãe. E muita gente não quer ser pai e mãe porque custa, né? Há estudos que para o filho chegar na faculdade se gasta 1 milhão. A gente não percebe porque começa com leite materno, né? Não vou falar nomes aqui, mas o leite em pó. Se você quiser, nós teremos o maior prazer em anunciar sua marca. Seja nosso patrocinador, né? Então tem leite, tem sabonetes, tem fralda. De bebê, fralda e roupa. Aí a gente vai depois sacolão e vitamina, até pagar a faculdade. Há um preço e muita gente não quer pagar esse preço. Só que há um outro preço: noites sem dormir, preocupação, remédio, toda essa realidade. Na espiritualidade nós também, você falava, a pessoa que te liga de madrugada, são pessoas que te ligam, já aconteceu comigo, de eu estar trabalhando, né? Hoje eu trabalho de uma forma que às vezes eu posso ter essa opção de parar e responder, né, de filhos espirituais que entram em contato comigo e eu mando uma mensagem: calma aí que eu vou parar para te atender, já que eu trabalho dirigindo, calma aí que eu vou parar e ficar, às vezes, 1 hora conversando, atendendo, falando, além dos filhos esporádicos, no meu caso,
né? Até lembrando, nós estamos no mês de setembro, a campanha do Setembro Amarelo, que é contra o suicídio, né? E um dia desse uma pessoa entrou no meu carro e aí ela começou a chorar e falando da vida dela, e ela virava para mim e falava: moço, eu já pensei em me matar, só a morte pode dar jeito no meu problema, na minha vida. E a gente começar a pregar, e a gente começar a falar de Jesus, entendeu? E eu falava com ela: não, você está enganada, não é o suicídio, não é a morte que vai dar jeito. E eu quero falar para você, não é a morte, não é o suicídio que vai dar jeito na tua vida, na tua história. Tem um homem, Marcelo Soares, de jeito nenhum, Jesus de Nazaré. E aí eu falava isso para ela: Jesus de Nazaré, ele é quem dá jeito na vida. Então ainda acontece isso. Então eu quero que você, relacionado ao que você vai falar de Santa Faustina, que você também dissesse sobre pagar um preço de ser um pai ou uma mãe, no seu caso, dentro da espiritualidade. Interessante, a gente que é faustiniano, muitas vezes a Santa Faustina vai responder nossas dúvidas, e eu vou ler para você. É o número 745. Anota aí, se você tem diário, se você tem costume de marcar o seu diário, marca aqui, ó, 745. Durante a Santa Missa, me envolveu tamanha alegria interior de amor a Deus e da salvação das almas, que não sei como expressá-lo. Sinto-me toda incendiada e capaz de lutar contra todo o mal com a arma da misericórdia. Queima-me o desejo de salvar almas. Percorro o mundo todo em todas as direções. Vou até os seus confins, até os lugares mais selvagens, para salvar as almas. Faço por meio de oração e pelo sacrifício. Desejo que toda alma glorifique a misericórdia de Deus, para que cada um sinta em si o seu efeito dessa misericórdia. Os santos do céu glorificam essa misericórdia do Senhor. Eu desejo glorificá-la aqui na terra e divulgar sua honra, tal como Deus exige de mim. E aí, quando eu li esse número, né, preparando esse programa de hoje, eu falei: nossa, ela tá falando do orando de Santa Faustina. Ela tá, porque ela fala que ela precisa de um tempo para essas almas. E interessante que é por meio de oração e pelo sacrifício. Quinta-feira é o dia onde eu me coloco à disposição desse programa, que eu vou ao longo da semana me colocando, orando por essas minhas irmãs. E o interessante é que ela fala de glorificar a misericórdia. E aí é interessante que o programa ele tem agora um novo formato, onde a live compartilhada, que eu chamo uma irmã de comunidade para fazer comigo. Até agora consegui, todas que o Espírito Santo me mostrou foram fazer o programa. Interessante, irmão, que quando eu faço o convite, logo após vem o sim. Eu falei: por quê? Porque a Karina? Não, porque é a misericórdia de Deus. Essa confiança na misericórdia. E eu digo assim que Santa Faustina, ela relata assim: os santos do céu glorificam. Isso ela relatou em 1936. Hoje eu relato, e eu sei que essa santa que está glorificando lá no céu é a própria que escreveu esse diário. É uma das. É uma das, porque eu fico assim, ela e Nossa Senhora, elas estão presentes na vida da mulher. Muitas vezes a gente quer um empoderamento feminino copiando ou admirando pessoas no Instagram, pessoas na mídia, televisão, rádio.
Só que hoje Deus te convida, mulher, e homem também, a admirar Santa Faustina e Nossa Senhora. Ela que vive coisas, Santa Faustina viveu coisas que nós vivemos atualmente. E aqui ela começa falando: me envolve-me tamanho calor interior de amor a Deus e salvação das almas. Quando eu vejo uma irmã minha na live, porque quando você convida fica assim, aguardando resposta, né? Aguardando fulano. E quando a imagem surge, você já passou por isso. Sim. É uma alegria que vem de dentro que você fica assim, eu não tô sozinha. Eu tenho alguém para dividir comigo a maravilha que Deus fala da misericórdia. Isso me envolve. Tanto que aqui tá falando que Santa Faustina vai aos lugares que ela menos espera. E ser de comunidade é assim. Deus usa pessoas aqui do Rio, da Zona Norte, da Zona Oeste, Ele une. Nossa casa mãe é Guapimirim, nós estamos em Campo Grande. Ele une, quando Ele quer unir propósitos, Ele vai unir. Não importa quanto tempo, a distância não importa. Ele quer aproximar as pessoas. E você sabe, né, que em vida de comunidade, o que acontece? Os nossos filhos biológicos se tornam filhos espirituais de outros irmãos. Sim. Eu tenho a graça de os padrinhos dos meus filhos ser irmãos meus de comunidade. Você também viveu esse presente há pouco tempo. Tá Sim. chegando a tua promessa. Dai-me filhos. E aí Deus vai fazendo propósitos. Porque às vezes a gente sai do nosso lugar e conhece pessoas que a gente nunca pensou em conhecer. O meu filho, ele tem a madrinha que é minha irmã, que tá ali, né, no meu seio familiar. É uma alegria ter ela como madrinha do meu filho, que eu ia conhecer ela, né? Só que ele também tem outros padrinhos que eu nunca sonhei em conhecer, mas Deus queria nos aproximar. E meu filho é filho espiritual de outros. E quantos filhos espirituais Deus tem para te dar? E posso te dizer uma coisa, irmão, que tá me incomodando desde que a gente começou o programa? Diga. Tem gente que está igual Raquel, vivendo a sua dor, talvez porque não pode ser mãe biológica, talvez porque perdeu um filho. E ela tá vivendo aquela dor que machuca, que dói. Eu não me imagino perdendo um filho. Que dói. Relatos de mãe que fala que parece que é uma dor da morte, né? Que a pessoa também vai morrer junto com o outro. Só que o que Deus quer te falar agora é que essa sua dor precisa se transformar em amor para aqueles que não têm pais, mães, para aqueles que estão abandonados, para aqueles que não foram desejados, para aqueles que sempre foram rejeitados. E às vezes a gente vive o nosso egoísmo de só querer o nosso, só querer que Deus faça do jeito que nós queremos, e a gente tá com uma cegueira. Um tempo da minha vida eu tive essa cegueira espiritual, onde eu não conseguia ver a possibilidade que Deus queria fazer na minha vida. Como diz a música, Raquel tinha tudo. Tinha tudo que todo mundo queria. Ela tinha o amor de Jacó. Tão maravilhoso por ela. Mas isso não bastava. Se você ficar
na sua infertilidade, na sua perda, remoendo essa perda, você não vai ver as possibilidades que Deus tem para você. Você precisa ser uma mulher, um homem de atitude, onde você vai sair do seu lugar e vai vivenciar o novo. Não vai apagar a lembrança do que passou, não, mas vai te dar um novo caminho. Um novo caminho, talvez de uma adoção, talvez de um apadrinhamento, talvez de um abraço à vida missionária, às vezes de cuidar de mulheres. E às vezes você está voltada tanto no seu egoísmo que você não está conseguindo ver a missão que Deus quer te dar. E vou além, irmão. Essa canção que nós começamos o programa incomodou uma pessoa. E vamos terminar com ela. Porque ela falou, você está falando que vai me dar uma coisa que eu não posso ter. Só que você está focando na carne, não no espírito. A pessoa está focando no terreno e não no espírito. Ela está focando na frustração dela naquele momento e não no espírito. Louvado seja Deus. Assim vai terminando, né? Mais esse programa Misericórdia Plena. A gente, como começamos, vamos terminar com essa canção. E que esse último, eu diria, clamor, né, da Karina chegue ao teu coração. Fecunde teu coração. Vale a pena. Sabe, vale a pena clamar. Vale a pena adorar a Deus. Vale a pena esperar o milagre acontecer. Vale a pena não tomar a decisão precipitada de ir em busca da escrava e ir em busca do aprisionar-se, mas sim viver a liberdade de Cristo. E vai valer muito a pena, viu? Pagar um preço para ser o que Deus sonhou para você. Karina, muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe sua família. Que Deus abençoe seu ministério, sua missão aí pelas redes sociais. Você não falou, quero que você diga o seu Instagram para que o povo possa te seguir. É muito fácil. Karina, né? Rafael Arcanjo. Karina Rafael CSDM. Não tem como lembrar de mim e não lembrar da minha comunidade. Eita, glória a Deus. Karina Rafael CSDM. Show de bola. Segue lá, Karina Rafael CSDM. Segue. Reza. Faça parte dessa família. Seja filho espiritual. Viu? Deus vai nos surpreender sempre. Segue a comunidade Servo da Divina Misericórdia. Segue lá também Marcelo Soares CSDM. Me segue, porque eu sigo a Cristo. Assim a gente vai terminando. Joga esse swing aí. Ei. Foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Raquel. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. E adorando a ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. É assim também em nós, a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimidas, muitas curas. Isso que aconteceu hoje. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro.
Receba! Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Vamos no refrão para terminar. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Ei! Dá-me filhos. Opa! Dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Deus te abençoe. Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações.